Morreu hoje em São Paulo Vladimir Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura. Eu falei, mas não é só isso. Se ele morreu hoje, estava com plena saúde, não teve infarto, não teve nada. Aí, porque daqui a pouco entra uma outra notícia, dizendo que ele tinha suicidado. Eu falei, suicidaram o homem. O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com o repórter cinematográfico Jorge Silva. Ele é mineiro de uma cidade chamada Carmo de Minas, hoje com cerca de 13 mil habitantes. Jorge tem 74 anos e há mais de 20 trabalha na Universidade do Vale do Paraíba, a Univap. Mas a sua carreira é extensa, de quase meio século. Jorge passou pela TV Cultura entre os anos 60 e 80 e pegou o período bravo da ditadura militar brasileira. Na nossa conversa, ele vai falar sobre a sua vida. Bom, seu Jorge, obrigado por o senhor ter vindo aqui na TV Câmara participar do nosso programa. Eu queria começar essa entrevista falando um pouquinho sobre as suas origens, a sua infância. O senhor é de Minas Gerais, né? Eu sou mineiro, mas em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade que estão me dando para, de alguma forma, passar alguma experiência minha aí. Não sei até que ponto pode ser útil, mas estamos aí à disposição. Uma cidadezinha chamada Carmo de Minas. Eu nasci em Carmo de Minas, com 8 meses de idade eu fui para Cristina, onde fui criado. Passou a infância em Cristina? Passei a infância em Cristina. E como é que foi a sua infância lá? O que o senhor se recorda daquela cidade? Olha, minha infância foi uma infância camponesa, né? Porque eu fui criado lá na roça mesmo. Todo garoto camponês tem, inclusive, um privilégio de estar brincando com os animais e vivendo aquela vidinha da roça, né? Então eu não tenho muita... Eu diria... Alguma coisa me faltava, mas tinha outras que sobravam. Então havia um certo equilíbrio, né? Mas era uma família grande ou não? Tinha muitos irmãos? Olha, até onde eu sei, tinha uns 18. 18 irmãos? Que meu pai era casado 2 vezes, né? E não modernamente falando com o que acontece hoje, mas é porque ele ficou viúvo e casou. E aí entrou até uma história que no primeiro casamento dele, a família daquela que veio ser a esposa dele mais tarde, não pôde ir no casamento porque tinha nascido uma menina. E essa menina acabou ocupando o lugar da outra que morreu mais tarde. Ah, é? Ele casou com a menina que nasceu no dia do casamento dele, que é a minha mãe. Nossa! E a sua infância então foi passada lá com família grande, mas zona rural? Zona rural. Então, as minhas primeiras experiências de trabalho e tal foi cuidar de porco, entendeu? Cuidar de galinhas, essas coisinhas da roça. E o senhor sai de lá com que idade? Eu saí de lá quando o velho faleceu. Eu saí com 21 anos. 21. Mas aí eu podia ter saído um pouco antes, mas eu estava esperando o documento do Exército, que começaram a me enrolar lá, porque eu briguei com o sargento. Eu já tenho uma certa tendência, não sei porquê, mas tinha. Justo naquela época, né? Justo naquela época. Isso na época de 40 e qualquer coisa, né? E aí o senhor então sai de lá com 21 anos e vai para São Paulo direto? Aí vim para São José. Ah, São José. Cheguei aqui em São José e fiquei feito bobo aí, assustado com a cidade, né? Porque ele estava acostumado com isso. Mas por que o senhor veio para São José? Porque tinha fama de lugar onde se arruma emprego mais fácil.
E de fato foi mesmo. Já no dia seguinte já arrumei serviço aí, servente pedreiro, lá no INPE. Mas arrumei também uma baita amizade com o Sérgio Sobral, eu tenho que falar disso, não posso negar. O Sérgio Sobral que começou a endireitar a minha vida assim, que a nossa amizade começou com uma telha quebrada. Como é que foi isso? Eu pisei numa telha, a telha quebrou, aquelas telhas eternite enormes, né? E ela quebrou e eu fui falar com o chefe, porque ninguém viu que eu tinha quebrado a telha. Eu fui falar com o chefe lá, o mestre de obra, que quem quebrou fui eu, não era para ele ficar procurando, não. Então eu estava lá para acertar. E esse Sérgio Sobral estava conversando com o mestre de obra lá. E ele achou aquilo uma atitude muito bonita, não sei o que e tal. Ter assumido ali, né? E para mim, eu estava fazendo o que meu pai ensinou a fazer. Aí ele manda me chamar lá no escritório e falou que queria me tirar lá do serviço de servente pedreiro. Aí perguntou se eu topava trabalhar de faxineiro. Eu falei, topo. Aí ele já mandou o cara que era chefe da faxina, da limpeza, sair comigo lá para já pegar o uniforme e tal. No INPE ainda? Que não era o INPE ainda, era né? KINAI. E nisso ele passou a confiar em mim uma série de coisas. Até que um dia, por meu orgulho, ele falou que eu era um braço direito dele. Né? E me ajudou demais, fez eu trazer minha família toda para São José, sabe? Uma pessoa que ficou marcada na sua vida. Ficou. E hoje eu tenho aí um monte de sobrinho, todos formados em alguma coisa, né? Então, e se tivesse lá naquela vidinha, eles estavam cuidando de pouco quem eu estava até hoje. E com isso, um ano depois eu estava rastreando satélite. Por isso que eu falo, o problema é a oportunidade. Quer dizer, nasceu no mato, não sabe nada. Tem oportunidade, vai crescer. Dá oportunidade, mostra os botões, ensina, que a gente é que nem macaco, aprende. Né? Aí, de repente eu estava lá, rastreando satélite, até sem saber por quê, como eu estava. E mais tarde esse satélite só mandava sinaizinhos, né? Meio eletrocardiograma, que negócio, né? Deu lugar para um outro satélite, acho que é ATS-3, o nome dele, que era um satélite meteorológico que ia mandar fotografias da América do Sul todinha, aquele negócio todo, e começar aí previsão de tempo. Que hoje é referência, né? Hoje é referência. E o senhor, nessa passagem do INPE, vai para a TV Cultura até por conta desse trabalho que o senhor fazia, é isso mesmo? Porque aí eu tive que aprender a mexer com fotografia, porque o satélite me obrigou. E nessa de aprender a mexer com fotografia, eu aprendi a revelar filme, aquele negócio todo. E um dia o governador veio, o governador Laudo, Abreu Sodré. Laudo Natel foi depois. O Abreu Sodré veio aqui, convite do Dr. Mendonça, almoçar e conhecer aqui o KINAI, que hoje virou INPE. E o Abreu Sodré, vendo as instalações todas lá, a altura dos prédios, cada laboratório separado do outro, sabe? Ele achou isso aí interessante, fazer uma televisão assim, que quando pegar fogo, queima um prédio só. Né? Aí convidou o Sobral para ir construir para ele a TV Cultura. O Sobral topou e foi. Aí eu também, eu fiquei aqui. Dias depois ele ligou para mim e perguntou como é que eu estava aí. Como é que tá? Gostou de rastrear satélite? Quer continuar nisso? Não quer? Ou gostaria de saber o que é televisão? Aprender a mexer com televisão? Não sei o quê? Eu falei, eu gostaria. Então me espera na Dutra 7h30. 7h30 da manhã do dia seguinte eu estava embaixo do viaduto. Esperando ali.
E fui para São Paulo. Quer dizer, eu só passei lá no Dr. Mendonça e falei, olha, eu estou meio estressado, não está dando para continuar, eu preciso uns dias de... Ele falou, vai, você está precisando de férias. E aí o senhor vai para lá e começa a trabalhar 2 meses antes da fundação da cultura mesmo, né? Isso, mas nesse comecinho a gente só estava preparando a casa para a inauguração, né? Então eu fiz de tudo que aparecia lá, era almoxarifado, era a velha TV Canal 2 lá, que só tinha aquele Luta Livre. Você não lembra disso, que você era criança, mas seu pai deve ter lembrado, que assistia no Canal 2, Luta Livre, era só o que tinha. E eu fiquei cuidando daquele monte de câmeras velhas lá, que ele não sabia o que fazer com aquilo. Eu nunca tinha mexido com câmera nenhuma. Nada. Aí o meu primeiro acesso à câmera foi com uma câmera desse tamanho, pesada para burro, que eu estava guardando ela lá para saber o que ia fazer. No fim, foi vendido tudo por aquele material, foi vendido para o ferro velho. Sucata. Tudo sucata. E aí depois da inauguração, né, começa já o pessoal trabalhando, contratação de equipe cinegrafista, porque uma equipe de filmagem naquela época precisava de 4 ou 5. Tá? Você tinha o cinegrafista, repórter, iluminador, operador de áudio, motorista. Se não fosse assim, não tinha como trabalhar. E aí durante uma dessas... E o pessoal chegava com material, né, com os filmes da rua, eu ia correndo para o laboratório revelar. Porque era filme, né? Era filme, branco e preto, negativo, que ele ia ser revertido lá no Telecine, lá que eles iam jogar para transformar em positivo. Que era um negócio meio complicadinho, mas... Trabalhoso, né? Nossa. Tudo ali era uma coxa de retorno. Porque como era início de tudo, praticamente, né? O pessoal ainda estava... Até o pessoal que era mais experiente estava tentando aprender também como é que funcionava, né? Ah, tá. Eu lembro muito bem que a TV Cultura contratou uma porção de profissionais da TV Tupi, que estava já em fase de extinção. E tinha profissionais da Band, Bandeirantes também. A Band tinha sido inaugurada 2 anos antes, né? Mas tinha muitos lá que resolvia ir trabalhar com a gente e tal. Às vezes fazia os 2 empregos, né? Porque tem essa facilidade, que a parte de radialista trabalha por 6 horas, o de jornalista trabalha por 5 horas, então tinha como você trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo. Depois que o sindicato de jornalistas criou aquele negócio de 5 mais 2, né? Que é para não ficar aquele... O cara ficar na vagabundagem durante o dia, né? E lá na TV Cultura o senhor trabalhou tanto na área de jornalismo, quando o senhor foi cinegrafista aí efetivamente, tanto na área de jornalismo quanto no entretenimento também? Isso. Ali tinha a área que a gente chamava de área de produção, onde tinha os programas completos lá Eles pegavam um assunto e ia com ele durante meia hora, 50 minutos, depende do espaço que tinha para cada programa. Então eu lembro que teve um programa lá da Panorama, que hoje virou Metrópolis. Uhum. E eu trabalhei muito tempo nesse programa. Era um programa sobre artes, né? Então todo dia você estava em contato com artistas de nomes e de renomes. Tinha artistas de todo tipo, né? E nessa época também, nessa parte de jornalismo, tem alguma filmagem que mais marcou esse período na TV Cultura mesmo, na parte de quando foi cobrir alguma reportagem, alguma coisa ou não?
Eu tenho uma que eu considero que foi um abuso terrível, porque estava em plena ditadura militar, e o Ernesto Geis, que era considerado um homem perigoso, não sei o quê, foi visitar a Pinacoteca. E a Pinacoteca, não sei se você conhece lá, ela tem uma espécie de uma ferradura ali, né? Então você entra por aqui, visita nesse paredão aqui as obras de arte e sai por aqui. E eu fiquei ali. Tinha o famoso chiqueirinho da imprensa. E aquilo me irritava. Ficava tudo no mesmo lugar, tudo amontoado ali. Tudo amontoado e longe. Pô, você está trabalhando com filme. Não dá para você registrar nada, porque o filme é duro. A luz não alcançava o objeto. Por mais que você arregaçasse o diafragma, não tinha jeito, a qualidade era terrível. Aí, o que eu fiz? Quando eu cheguei lá, que eu vi montar o chiqueirinho naquela distância, eu falei, não, eu não vou ficar ali. Aí cheguei para os caras que estavam dando segurança ali e tal, conversei. Falei, como é que eu faço? Pô, filmar daquela distância? Não dá para filmar nada. Mas é o que deixaram para fazer. Eu falei, tem uma outra opção? Tem. Você filma a chegada dele aqui na entrada. Eu falei, mas e lá dentro? Aí você não entra. Quando chegou a comitiva, eu esperei o homem descer do carro. Presidente, né? Presidente. Ele desce do carro, aquele monte de puxa-saco em volta. E eu entrei no meio dos puxa-saco e fui. Filmando. Ninguém notou, né? Ninguém notou. E tinha dois guardinhas lá, guarda de honra, né? Ficar ali não pode nem respirar. Eu passei e fiz assim na cara de um, cara do outro. Acabei de entrar, dei um pulo na frente do homem, fiquei a 1 metro dele, filmando de frente. Rapaz, aí eu senti um dedo pegando aqui na minha presilha da calça e começou a me puxar. Falei, ai. Aí ainda pensei, esqueci de despedir da família, esqueci de tudo. Porque eu achei que dali já foi, né? Mas aí o homem, olha para você ver como são as coisas. O homem, quando viu uma câmera na frente dele a 1 metro, sorriu para a câmera. Entra uma olhada para a obra, assim, olhar para a câmera, sabe? Feliz da vida, porque nunca ninguém tinha feito aquilo com ele. Porque eu falei, pô, ele, de demônio, ele mostrou que teve seu dia de anjo ainda. Aí pararam de te puxar. Aí eu estou pensando, o que será que está acontecendo que esse cara me puxando? Aí o cara chegou, abaixou na minha orelha e falou assim, tem umas colunas aqui atrás, e você está andando de fasto. Eu estou te guiando aqui para você não atropelar a coluna. Eu falei, tá, legal. Mas essa foi a filmagem que eu achei que podia ter dado uma encrenca danada. Né? Se eles pegassem pelo lado, né, negativo da coisa, né? Não, porque na frente do homem, eles não podiam fazer nada comigo, né? Se o homem estava concordando comigo, ainda estava, inclusive, sorrindo para a câmera, acabou o lado agressivo deles. E por falar nisso, o senhor falou dessa época da ditadura militar, o senhor conheceu na cultura uma figura que ficou aí, se transformou numa lenda, né, do Brasil, que foi o Vladimir Herzog, né? O que o senhor se recorda dessa época? O que o senhor lembra da época do desaparecimento dele? Te procuraram aí no dia que vieram buscar o Vladimir Herzog. Como você não estava e ninguém sabia onde é que você estava, eles deixaram uma carta, né?